Oi, meu querido aluno, bom dia, meu querido aluno, né? Aqui nesta aula nós vamos trabalhar os vírus. Nós sabemos que os vírus apresentam diversas formas, como uma forma helicoidal, a forma icosaédrica, e os vírus, eles podem ser de RNA, tem vírus que pode ser de DNA, e tem vírus que tem os dois ao mesmo tempo. De RNA, aqui eu tenho como exemplo, o vírus da poliomielite, que causa a paralisia infantil, o vírus do tabaco, que infecta plantas, o da gripe e o da AIDS, que são vírus de RNA. E de DNA eu tenho como exemplo o bacteriófago, que é o vírus que infecta bactérias. Bom, os vírus, eles são seres acelulares, ou seja, eles não são formados por células e, por este fato, os vírus não pertencem a nenhum reino, pelo fato de não ter a sua estrutura formada por células. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, significa dizer que ele só pode viver dentro de uma célula, porque o vírus não tem ribossomo para produzir a sua proteína. O vírus ele não tem energia também para fazer essa proteína. Por isso ele usa a nossa energia, o nosso ATP. E o vírus também, ele não tem aminoácidos para fabricar a sua proteína. Por isso que ele é um parasita obrigatório, porque ele vai atrás de ribossomos, ATP e aminoácidos. Os vírus, eles não apresentam metabolismo próprio, ou seja, eles usam o nosso metabolismo. O metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem na célula. Os vírus, eles parasitam todas as células. E para cada tipo de célula existe um tipo específico de vírus. É lógico que tem aqueles vírus que podem infectar mais de uma célula, como, por exemplo, o novo coronavírus, que infecta as células das vias aéreas superiores, do coração, do endotélio, que é o tecido do sangue. Alguns vírus destroem células infectadas, produzindo enfermidade. Então, toda vez que o vírus destruir a nossa célula, aí que vai surgir os sintomas, né, da doença. Outros persistem em estado de latência, ou seja, aquelas pessoas que têm um vírus e não têm sintomas, porque o vírus está no seu estado de latência. E outros vírus, eles podem causar nos seres humanos tumores, como, por exemplo, o HPV, que está relacionado com câncer no colo do útero. Os vírus, eles sofrem constantes mutações, o que dificulta a fabricação de vacinas. A melhor forma de prevenir os vírus são as vacinas. A vacina é o vírus atenuado ou morto, ou seja, atenuado significa enfraquecido. E a função da vacina é estimular nosso corpo a produzir células de memória e anticorpos. Os anticorpos também são chamados de imunoglobulinas. Entre os anticorpos nós temos o IgG, IgM, IgA, IgE, IgE e IgD. Tá bom? As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Bom, em relação à estrutura do vírus, o vírus ele vai ter como material genético o RNA, como o da gripe, o novo coronavírus, ou de DNA, como o vírus da hepatite B, o vírus da herpes labial, e tem vírus que vão ter os dois ao mesmo tempo, como o citomegalovírus. Os vírus, eles vão ter, além desse material genético, né, que ele chama aqui de genoma ou núcleo, um envoltório, que é o capsídio. Esse capsídio dele é de proteína. E o capsídio, junto com esse material genético, forma o que ele chama de núcleo capsídio. Em geral, os vírus têm apenas capsídio e o material genético, como esse vírus que apareceu aqui para vocês, que é o bacteriófago, que ele só tem o material genético, que é o DNA, e o capsídio, que é a proteína. Mas vai ter vírus que vai ter uma estrutura a mais, que é um envelope viral. Esse vírus aqui embaixo é o do novo coronavírus. E perceba que ele tem aqui um envelope, que ele coloca de proteína, mas também tem lipídio na sua estrutura. Ele tem aqui o capsídio, o envelope, e aqui dentro você tem o material genético, que é o RNA. Então, esse vírus, além de capsídio e de material genético, ele tem um envelope. Então, essa é a estrutura dos vírus, em geral. Bom, bora falar um pouquinho dos vírus de DNA. Entre os vírus de DNA,
Eu tenho todas essas famílias aqui, ó. A Parvoviridem, Papillomaviridem, Adenoviridem, Herpes viridem, Epidnaviridem e Poxviridem. São os vírus de DNA. Vamos dar aqui um pouco de atenção para o herpes viridem, ou herpes vírus, que é o vírus cujos genes é de DNA, ou seja, o material genético dessa família herpes vírus é de DNA. Entre os exemplos dessa família, eu tenho o herpes labial, que é o HSV1, que é o herpes labial, que é o herpes tipo 1 aqui, ó. Você também tem o herpes tipo 2, que é o herpes genital aqui, que vai dar tanto na vulva, né, que é a parte externa da mulher lá, quanto no pênis. Outros exemplos dessa família, eu tenho a varicela zoster, que é causadora tanto da catapora como do herpes zoster, e o herpes Epstein-Barr, que causa a mononucleose, e o citomegalovírus. Só que no caso do citomegalovírus, ele tem tanto o DNA quanto o RNA. Bom, um outro vírus de DNA é o papilomavírus, que pertence à família Papillomaviridem. Esse vírus é muito importante para nós, por quê? Porque esse vírus ele está relacionado com o câncer do colo do útero. Existem mais de 100 tipos diferentes de HPV, mas os principais, assim, os piores, que está relacionado com o câncer, é o tipo 16 e o 18. E a vacina que foi feita para o HPV, ele justamente vai prevenir esses dois tipos aqui, o 16 e o 18. O HPV também atinge a pele e as mucosas. Na pele a gente chama de verrugas, aquelas verrugas que dão na pessoa, né? É o HPV. Geralmente o HPV ele se manifesta, essas verrugas, quando a imunidade da pessoa está baixa, né? Quando a imunidade ela diminui, aí surgem essas verrugas. Então você vê aqui o papilomavírus, ó, que é um vírus de DNA, e o seu aqui capsídeo. Perceba que ele não tem aí o envelope. Bom, o vírus que tem seu genoma composto por uma fita simples de RNA pode ainda ser subdividido. Falamos do vírus de DNA, agora vamos falar do vírus de RNA. No vírus de RNA, nós temos os vírus de RNA chamado de polaridade positiva, que são os vírus de RNA positivo, e também nós temos os vírus de polaridade negativa, que é justamente os vírus de RNA negativo. Então perceba que você vai ter aqui o vírus de RNA positivo e também vamos ter o vírus de RNA negativo. Tá bom? Assim, a diferença entre eles é que o positivo ele já tem a informação genética para produzir a proteína. Já o negativo, para produzir a proteína, primeiro ele vai ter que fazer um positivo, depois a proteína. Ou seja, o RNA negativo se transforma em RNA positivo e depois proteína. Para que ocorra essas transformações, é preciso de uma enzima chamada de RNA polimerase. É ela que vai fazer essa conversão. Bom, dos vírus de cadeia simples, de polaridade positiva, bora primeiro falar um pouquinho dos cadeia positiva. Inclui as famílias Caliciviridae, Picornaviridae, Astroviridae, Nodaviridae, Flavaviridae. Flavaviridae, esse aqui vale destacar. Aqui está, por exemplo, o vírus da dengue. Aqui é um Flavaviridae, tá? O da dengue e o da febre amarela. Coronaviridae também grande importância para a gente, né? Porque aqui entra o coronavírus, o Togaviridae e a Arteriaviridae. O tamanho do genoma varia de 5 a 23 kb, ou seja, muito pequeno, porque os vírus são tão pequenininhos que esse microscópio que tem aí nos laboratórios, esse microscópio óptico, você não consegue ver um vírus, só no microscópio eletrônico. E a penetração do vírus é via endocitose, ou seja, ele entra dessa forma aqui, ó. Como você vê bem aqui, ó, no número 1, aqui é uma endocitose, olha só. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, o coronavírus. A proteína S do coronavírus, que é a spike, ela se encaixa com o receptor da nossa célula, que é o AC2. Esse receptor é a enzima conversora da angiotensina, AC2, que está no coração, nas células do vaso sanguíneo, das vias aéreas respiratórias. Então, ele se encaixa e ele entra, né, por endocitose.
E quando ele entra, o envelope dele vai ficar aqui fora, só vai entrar o miolo dele. Aí o miolo entra, quando chega aqui dentro, né? Ele vai ser todo desmontado, né? Ele desmonta. Aí o RNA viral dele aqui, como você vê aqui, não, primeiro do 2 vem para o 3. O vírus se funde com a vesícula do RNA e é liberado, olha só, ele foi liberado. Aí o RNA viral é traduzido, ou seja, o RNA viral dele, por ser positivo, ele já pode fazer diretamente a proteína, usando, claro, o ribossomo da nossa célula. E aí ele vai produzir várias proteínas, muitas proteínas, que é o capsídeo dele. Depois ele faz a montagem. Depois que ele montar, aí ele sai da célula. E quando ele sai, ele mata a nossa célula. E aí, quando ele sai, não sai só um vírus, vão sair vários coronavírus, que na verdade é o SARS-CoV-2. Essa palavra aqui, SARS, né? SARS significa síndrome respiratória aguda sévere, que é grave. SARS, CoV, porque é o coronavírus, né? 2, porque agora porque o SARS-CoV-1 foi que deu a primeira doença quando surgiu foi o SARS-CoV-1. Agora nós temos o SARS-CoV-2, que está dando um grande estrago, né? Que é responsável por toda essa pandemia, que é o novo coronavírus. Ok, pessoal? Bom, agora, os vírus de RNA negativo, nós temos, assim, como exemplo, né, gente, o vírus da influenza, que é o H1N1, o vírus do sarampo, o da cachumba e o vírus da raiva. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui o vírus da gripe, o N aqui ó, é a neuronimidase e o H, que é a hemaglutinina. Por isso aqui, esse N e esse H são proteínas que estão ao redor do vírus, né? Aqui eu tenho o vírus de RNA fita dupla, porque o positivo e o negativo que nós vimos foram vírus de RNA de fita simples, que era o positivo e o negativo. Agora, RNA de fita dupla, nós temos como exemplo o rotavírus, que é um vírus que geralmente ele acomete as crianças. A criança tem uma diarreia muito intensa e ela se desidrata muito rápido. Aqui você tem as proteínas dele VP8, VP5, que são as proteínas que são os receptores. Assim como o coronavírus tem aquela proteína S, né, que é a espícula, aqui você tem vários receptores na estrutura do rotavírus. Bom, existem 5 formas básicas dos vírus. Nós temos a forma icosaédrica, né? Icosaédrico, que é esse aqui, ó, essa forma icosaédrica aqui, né? Parece na matemática, né? A forma que é helicoidal aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas, né? Aqui, esse aqui não tem envelope, mas esse aqui é o icosaédrico com envelope. Com envelope. Icosaédrico sem envelope, nós temos o adenovírus e o picornavírus. E o helicoidal aqui, bom, aqui o helicoidal sem envelope, vírus do mosaico do tabaco, não se conhece vírus humanos ou animais com essa estrutura, sem envelope. E o icosaédrico agora com envelope. Com envelope nós temos o togavírus e o flavivírus, que aqui nesse grupo está o da dengue, né? E o da febre amarela, que é um flavivírus, que é aqui, ó, que é o icosaédrico com envelope. Já você tem aqui helicoidal agora. Helicoidal com envelope. Aqui, ó, helicoidal envelopado. E você tem o helicoidal sem envelope. Sem envelope. Helicoidal é porque a forma dele, que é a forma aqui, ó, que tem essa forma chamada de helicoidal. Tá bom? E o complexo aqui, que é o bacteriófago, que é aquele que infecta bactérias, e o poxvírus. Bom, aqui eu tenho o novo coronavírus, né? Só para dar mais destaque para vocês, que ele tem aqui a proteína S, que é a Spiker, e essa proteína que reconhece a nossa célula e ele entra. O coronavírus também tem aqui outras proteínas, como a IM, a proteína E, a proteína N, mas o que está relacionado com a entrada dele na nossa célula é a proteína S, que é a Spiker. E o genoma do novo coronavírus é de RNA, e o coronavírus tem um envelope. E esse envelope, perceba que é parecido com a nossa membrana plasmática, ou seja,
É um envelope com uma bicamada de fosfolipídio. Por isso que está aqui escrito, ó, que o envelope viral presente em vírus de algumas famílias origina-se da membrana da célula hospedeira, ou seja, o envelope dele ele tira da nossa membrana plasmática no momento que ele sai. Porque quando ele entra, ele deixa o envelope na nossa célula e quando ele sai, ele pega o envelope, né, de volta. Esse envelope seria a nossa membrana. Então, a composição da membrana plasmática do ser humano é semelhante ao envelope dos vírus. Né? Os vírus que são envelopados, porque nem todo vírus é envelopado. Por isso que o envelope é composto de uma dupla camada de lipídio, né? A mesma composição da membrana, porque a origem celular. E esse envelope está associado com as proteínas, como a proteína S aqui, que eu expliquei para vocês. Bom, em relação à reprodução dos vírus, você tem aqui o ciclo lítico. O ciclo lítico é aquele ciclo onde a célula é destruída no final aqui, ó. Pode ver que ela foi destruída. Ou seja, o vírus aqui, que eu vou chamar de 1, ele reconhece a célula, aí no 2 ele injeta o material genético dele, aí no 3 ele multiplica o material genético dele e ele destrói aqui o material genético da célula, que nesse caso é uma bactéria. Depois ele produz o capsídio, ó, e aí no número 4 você tem vários vírus, e o número 5 ele destrói a bactéria, e os vírus que saírem daqui, que é o número 6, eles vão infectar novas bactérias. Então, toda vez que a nossa célula é destruída, a pessoa tem sintomas. Aqui nessa bactéria ela está morrendo, né? Porque ela foi destruída, que é o ciclo lítico. Então, quando o coronavírus faz o ciclo lítico na gente, aí nós vamos ter sintomas, porque ele vai destruir a nossa célula. Quando o coronavírus faz o ciclo lisogênico, a pessoa não tem sintomas. Ele é assintomático, porque no ciclo lisogênico, perceba que a célula no final, ela não foi destruída. Né? Ela não foi destruída. A célula a qual o vírus está infectando. Aqui novamente, né, só para mostrar para vocês, né, que o vírus aqui ele entra, ele reconhece a célula, né? Então aqui foi feita a infecção e ele injeta o material genético dele aqui, ó, que é o DNA viral, no caso do bacteriófago, é um vírus de DNA. Ele injetou o material genético, tá vendo aqui? E depois ele se multiplica e aqui ele destruiu. Então esse aqui é o lítico e aqui não foi destruído, é o lisogênico. É uma outra imagem, mas menos complexa, né? Uma imagem mais simples. Aqui nós temos os vírus, né? Que eu já expliquei para vocês, que tem vírus de RNA positivo e tem vírus de RNA negativo. Bom, agora tem aqueles vírus que são formados por RNA, mas eles não fazem logo a proteína, não. É no caso do vírus da AIDS, que é um vírus de RNA, e ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Como é que funciona no caso do vírus da AIDS? O vírus da AIDS, ele é um vírus de RNA. No caso do RNA positivo, lembra? Ele já podia fazer a proteína, mas aqui não. O vírus da AIDS ele não faz logo a proteína. Primeiro ele vai ter que fazer um DNA. Isso aqui que é chamado de transcrição inversa. Mas ele só faz isso porque ele tem essa enzima chamada de transcriptase reversa. Aí ele consegue fazer um DNA. Aí posteriormente esse DNA ele vira um RNA mensageiro. Mensageiro, ou seja, a informação do DNA foi passada para o mensageiro. E aí, finalmente, o mensageiro vai fazer a proteína do vírus da AIDS, que vai compor o seu capsídio. Então, perceba que é muito mais complexo no vírus da AIDS. Sem essa enzima aqui, o vírus da AIDS não consegue se reproduzir. Ele precisa dessa enzima. E ele tem, porque se você analisar a estrutura do vírus da AIDS, ó, ele vai ter aqui a enzima, a transcriptase reversa, essa que eu te disse agora. Ele vai ter aqui o material genético do vírus da AIDS, é o RNA, e ele tem outras enzimas importantes, como a protease, que quebra as proteínas, a integrase, que vai fazer com que o material genético do vírus da AIDS se incorpore ao nosso cromossomo humano. E o vírus da AIDS também é um vírus de envelopado, tipo o coronavírus. Ele também tem um envelope, que é um envelope também de lipídio, né? Lipoproteico. Aqui a gente vai ver o vírus da AIDS entrando na célula humana. Essa célula humana que ele está entrando é o chamado linfócito T, conhecido como linfócito T CD4. Primeiro o vírus da AIDS ele vem, ó, aqui ele reconheceu aqui a célula humana, depois ele entra. Só entrou aqui o seu material genético, que é o RNA. Perceba que o RNA virou o DNA e ele só fez isso pela enzima transcriptase reversa.
Aí depois o DNA dele, que agora virou duplo, entra no núcleo da célula humana e ele se junta com o nosso cromossomo, pelaquela enzima integrase que eu te mostrei no slide anterior. E ele fica aqui. Se ele ficar assim por muito tempo, aí a pessoa não vai ter AIDS, só vai ter HIV. Ou seja, a pessoa vai ser HIV positiva, ela não vai ter sintomas. Agora, se esse DNA começar a produzir novos RNA, aí vai pegar, porque do RNA vai virar proteína, e aí ele vai fazer a montagem dele, proteína e RNA, e aí tu vai ter o novo vírus prontinho, que sai da célula, e aí está pronto para destruir outra célula. Então, o vírus da AIDS, quanto mais ele se reproduzir, mais linfócito T, CD4 vão ser destruídos. O linfócito T, CD4, é a célula de defesa do ser humano. Essa célula aqui, gente, ela é muito importante, porque é ela que nos protege. Por exemplo, se uma pessoa for infectada pelo coronavírus, quem é que vai alertar o teu corpo que você foi infectado pelo novo coronavírus? É o linfócito T, CD4. É ele que avisa. Então, todas as infecções que você tem, quem vai quem vai avisar as outras células de defesa é o linfócito T, CD4. É ele que avisa, ele que alerta. Daí a importância dele. Por isso que as pessoas que têm AIDS, gente, elas não morrem da doença, e sim de outras doenças oportunistas. Porque o vírus da AIDS destrói o linfócito T, CD4, a nossa imunidade diminui e aí a pessoa acaba morrendo de outras doenças. Aqui nós temos assim outros vírus, né? Eu tenho aqui a dengue. A dengue é transmitido pelo o Aedes aegypti, né? Que é o transmissor da dengue. A dengue é causada por um vírus, né? Que é o vírus da dengue. Quem transmite é o Aedes aegypti e somente a fêmea, porque só ela que se alimenta de sangue. E aqui você vê que o mosquito da dengue, ele põe o seu ovo na água aqui, ó, ovo, aí vira larva, aí vira uma pupa e depois um mosquito. Então, se a gente diminuir, se a gente reduzir os focos da dengue, que são a água parada, que está em recipientes, em garrafas, limpar o quintal da gente, você vai diminuir, né? Você vai diminuir, no caso, a reprodução dele, porque sem água ele não se reproduz, ele precisa da água. E sem um mosquito, você reduz a dengue. Então, uma das formas de prevenir a dengue seria combater o mosquito e eliminar os reservatórios, né? Ou seja, evitar água parada. É as formas de prevenir a dengue. Existe dengue 1, 2, 3 e 4. E existem duas formas de dengue, que é a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Poucas pessoas evoluem para hemorrágica, mas pode acontecer. Aqui eu tenho a febre amarela, que também é transmitida pelo Aedes aegypti, só que a febre amarela é transmitida pelo Aedes aegypti na zona urbana, porque lá na floresta quem vai transmitir é o Haemagogos, é ele que vai te picar lá na floresta. Já na cidade é o Aedes aegypti. E para te evitar a famosa febre amarela, existe a vacina hoje. Existe a vacina para a febre amarela. Não adianta a pessoa quer prevenir a febre amarela, matar os macacos, está totalmente errado. Nada de matar macaco. O que tem que fazer é vacinar as pessoas. Existem outras viroses importantes, como por exemplo a raiva, que é transmitida por mordida de animais contaminados, como o cachorro, o gato e o morcego. Existe a paralisia infantil, né, que é a poliomielite, que pega por gotícula de saliva. Existe a pneumonia viral, né, quando a pessoa pega uma gripe, aí a pessoa pode diminuir a imunidade e surgir uma pneumonia quando o vírus ele acaba indo para os nossos pulmões. É lógico que muitas das vezes pode surgir uma pneumonia bacteriana, aí é pior, porque no caso da bactéria você vai ter que combater a doença com um antibiótico. Existem outros vírus, como por exemplo a cachumba, né, a papeira. Existe a herpes labial, que dá nos lábios, o HPV, que está relacionado com câncer do colo do útero, e assim por diante. Existem muitas viroses. Muito obrigado, essa foi a nossa aula sobre vírus.